A Abadia de Westminster, ou Westminster Abbey, é uma igreja anglicana localizada em Londres e que ocupa um lugar de grande importância na história da capital inglesa e de todo o Reino Unido. Ela fica próxima ao Parlamento Britânico, o Big Ben e o Palácio de Westminster, e é um dos principais pontos turísticos da Inglaterra, atraindo mais de 1 milhão de pessoas todos os anos. Conta a tradição que certa vez um homem estava pescando no rio Tâmisa, quando avistou a figura de São Pedro nas proximidades de onde estava. A partir disso, teve início a construção da Abadia de Westminster em 1960 d.C., quando foi edificada por monges como um mosteiro beneditino. Em 1042, o rei Eduardo o Confessor ampliou suas edificações, construindo um palácio ao lado da abadia. A atual igreja, contudo, foi feita num estilo arquitetônico predominantemente gótico e começou a ser construída no ano de 1245, sob o governo do monarca Henrique III, e foi consagrada em outubro de 1269. A igreja inicialmente era católica, mas quando no século XVI Henrique VIII fundou a igreja anglicana, ela passou a fazer parte dessa tradição religiosa. Além dessas mudanças, outras restaurações, danos e reconstruções aconteceram durante o longo tempo de existência da Abadia de Westminster. Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns de seus recintos e tetos foram atingidos por bombas e houve até mesmo um incêndio no local. Desde 1066, as coroações dos monarcas britânicos ocorrem na Abadia de Westminster. A primeira cerimônia foi a de William, o Conquistador, e desde então, outros 39 monarcas foram coroados no local, sendo a mais recente a coroação do rei Carlos III em 2023. A cadeira do rei Eduardo, que é o trono no qual os monarcas foram coroados, atualmente se encontra na St. Edward's Chapel, que é uma das capelas da abadia. Esse trono também tem um significado importante para a história da Escócia, pois de 1301 até 1996, a pedra da coroação ficou postada sob ele. Durante muito tempo, esse artefato foi usado para a coroação dos monarcas escoceses e posteriormente foi usado também para a coroação de monarcas da Inglaterra e do Reino da Grã-Bretanha. Atualmente, a pedra da coroação se encontra no castelo de Edimburgo, na capital da Escócia. Ao longo do tempo, inúmeros funerais ocorreram nessa igreja, e há aproximadamente 3.300 pessoas enterradas no local, dentre as quais estão algumas personalidades muito célebres. É lá, por exemplo, que estão as cinzas do brilhante astrofísico Stephen Hawking, bem como as sepulturas de Isaac Newton e Charles Darwin. Ali também estão enterrados 30 monarcas britânicos, sendo o rei Edward o primeiro governante a ter sido sepultado no local. Também na Abadia de Westminster aconteceu o funeral da princesa Diana, falecida em 1997. Na abadia foram celebrados inúmeros casamentos, como entre o príncipe William e Kate Middleton em 2011. Outra personalidade histórica que passou por esse edifício religioso foi o Papa Bento XVI, que esteve lá em 2010, tornando-se, aliás, o primeiro Papa a pisar na abadia. O complexo possui diversos espaços especiais que valem mencionar. O Poets Corner é um local em que alguns dos grandes nomes da literatura britânica foram homenageados, como William Shakespeare, Oscar Wilde e Jane Austen. O College Garden, um jardim privado da abadia, aberto ao público durante alguns dias da semana, possui mais de 900 anos e é considerado o parque mais antigo de toda a Inglaterra. A Chapter House, ou Sala do Capítulo, especialmente caracterizada por sua estrutura octagonal, feita no estilo gótico geométrico, é o local onde os monges e o abade se encontram para fazer orações e debater a respeito de assuntos importantes. Durante o século XIV, esse espaço também foi utilizado pelo parlamento. O famoso Túmulo do Soldado Desconhecido é o único local da abadia sobre o qual ninguém pode caminhar, e onde está enterrado um combatente britânico morto durante a Primeira Guerra Mundial, e cuja identidade é desconhecida. Esse lugar é usado para que os britânicos e os turistas prestem homenagem aos soldados mortos na guerra. A Abadia de Westminster é o edifício religioso mais importante de toda a Inglaterra e atualmente continua em funcionamento, tendo missas diárias e cumprindo os demais compromissos religiosos.
Essa construção possui um grande significado histórico, cultural e turístico, não apenas para o país no qual se situa, mas para todo o Reino Unido.